Sejam bem-vindos, irmãos, a mais uma lição do Evangelho de Mateus. Chegamos hoje à nona parte, ou a nona sessão do livro. E essa sessão, ela engloba 4 capítulos. Ela começa lá no final do capítulo 13 e vai até o capítulo 16. Mas ela marca uma importante mudança na narrativa de Mateus. Mateus vai demonstrar aqui nessa parte que a identidade de Jesus como Messias de Deus vai ficar cada vez mais evidente, né? Ele está cada vez mais conhecido e as pessoas estão descobrindo qual é a sua missão. E a narrativa começa lá no final do capítulo 13 com Jesus na sua cidade da infância, Nazaré. Ele passou a maior parte da vida ali. E é interessante que ele foi pregar ali na sinagoga dos judeus. E todos ficaram admirados com o seu ensino e com os sinais que ele estava fazendo. Mas quando eles souberam que Jesus era o filho de José, o carpinteiro, e de Maria, Mateus fala que eles ficaram escandalizados e o rejeitaram. E por causa dessa incredulidade na sua própria terra, Jesus não realizou muitos milagres ali naquele local. E aí nasceu aquela frase que nós costumamos repetir: santo de casa não faz milagre. Isso aconteceu até com Jesus. Depois, Mateus conta a morte trágica de João Batista. Ele morreu por um ato de pura vingança de Herodias, a cunhada do rei Herodes. Mateus narra depois outros grandes sinais realizados por Jesus Cristo, a partir do capítulo ali 14. Em pelo menos 3 oportunidades está escrito que todos os doentes e enfermos que foram levados até Jesus foram curados. Mudos, mancos, aleijados e cegos, e alguns tiveram a cura com um simples toque na borda do manto de Jesus. Todos que viram esses milagres, esses sinais, Mateus narra que ficaram admirados e louvaram o nome do Deus de Israel. Aliás, irmãos, essa era a finalidade dos milagres de Jesus. Os milagres não eram um fim em si mesmo, mas a finalidade dos milagres era levar as pessoas a exaltar e a glorificar o nome do Pai Celestial. Depois ele narra 2 vezes a multiplicação de pães e peixes. Pães e peixes eram os alimentos básicos daqueles que faziam viagens curtas até o deserto, por exemplo. E ao multiplicar os pães e os peixes e servir milhares de pessoas em pleno deserto, Jesus traz à lembrança o maná que Deus deu ao povo durante a peregrinação no deserto até a terra prometida. Ele se apresenta aqui então como um novo e superior Moisés. Depois, Mateus narra Jesus andando sobre as águas turbulentas, demonstrando o seu poder, inclusive, sobre a natureza. Jesus entrou no barco onde estavam os discípulos e o vento cessou. E eles disseram: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Olha a confissão deles. Outro milagre é a cura da filha de uma mulher cananeia, fora dos limites da Galileia. A filha dela estava endemoniada. Filho de Davi, tem misericórdia de mim, ajuda-me. E ela era uma mulher estrangeira, e ela disse algo para Jesus muito forte, que tocou o coração de Jesus. Até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Por causa dessa fé que ela demonstrou, mesmo sendo uma mulher pagã, Jesus atendeu ao pedido dela, porque Jesus não faz acepção de pessoas. Nesta sessão, neste bloco, Mateus narra ainda novos confrontos entre Jesus e as autoridades judaicas, por causa da lei, por causa das tradições. E eles perguntaram: por que os seus discípulos não lavam as mãos como é nosso costume? Mais uma vez, então, Jesus aqui vai recriminar essas autoridades. Vocês honram a Deus apenas com os lábios, mas o coração de vocês está muito longe dele.
Os seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. E ele termina esse confronto com chave de ouro. O comer sem lavar as mãos não torna o homem impuro. As coisas que saem do coração é que tornam o homem impuro. É do coração que saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as moralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Pouco mais tarde, quando Jesus estava reunindo a sós com seus discípulos, disse para eles terem muito cuidado com o fermento dos fariseus. Ele usa essa analogia do fermento para se referir aos ensinamentos deles, porque esse fermento é capaz de corromper as verdades que ele está pregando com o seu evangelho. E nós também, irmãos, ainda hoje, precisamos tomar esse mesmo cuidado, porque existem muitas pregações, muitas mensagens que estão chegando aos nossos ouvidos e que não estão de acordo com o evangelho simples do reino de Deus. Eu quero terminar esse vídeo com uma das passagens mais importantes do Novo Testamento. O ministério de Jesus se espalhou e ele começou a ser seguido por grandes multidões. Então ele reuniu seus discípulos e perguntou para eles: quem as pessoas dizem que eu sou? Eles falaram e depois ele se voltou para eles, para os seus apóstolos, e perguntou: e vocês? Para vocês quem eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. É isso realmente que Jesus é, meus irmãos. É o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou: muito bem, Pedro. Tu és Pedro, que significa pedra ou rocha, Petrus. E sobre esta pedra, ou seja, sobre o próprio Jesus, que é a pedra angular, a rocha da nossa salvação, eu vou edificar a minha igreja. Então ele completa: as portas do Hades não poderão vencê-la. É como se Jesus, irmãos, estivesse dizendo: o poder da morte, poder do inferno, não poderão vencer a minha igreja, porque eu vou entregar a minha vida por ela. Eu estarei no meio dela todos os dias até o final dos tempos. Aleluia! E fica aqui uma reflexão, então. Nós somos essa igreja fundada e estabelecida por Jesus Cristo. A reunião de todos aqueles que creem em Jesus Cristo e seguem os seus passos. Nada é capaz de impedir o avanço do reino de Deus e da sua igreja. Nada. É em Cristo, irmãos, eu, você, somos mais do que vencedores. E é com essa certeza que nós vamos continuar na nossa caminhada. Um grande abraço, Deus abençoe vocês e até a próxima.